O PT é um aliado do Bolsonaro contra o impeachment. E eu vou explicar por quê, né? Vou dar razões para isso, mas antes de mais nada, eu quero colocar aqui que o que eu vou falar do PT é no campo da narrativa, da história que eles querem contar para as pessoas, não na realidade. O PT nunca se importou com a realidade, sempre se importou com a narrativa, com a história a ser contada para as pessoas, que muitas vezes não tem nada a ver com a realidade. E eu vou explicar por que para o PT é uma estratégia muito ruim defender o impeachment do Bolsonaro na narrativa deles e porque isso dificilmente vai acontecer, não, se acontecer vai ser de última hora. Antes de mais nada, eu preciso dizer que o PT sofreu grandes derrotas nos últimos anos. 3 principais a saber, né? O primeiro foi o impeachment da Dilma, o segundo foi a prisão do Lula, e o terceiro foi a própria vitória do Bolsonaro, né? Eles poderiam ter vencido a eleição, né? E aí ter usado isso, olha só, foi golpe, o povo foi contra tudo isso que aconteceu. E na verdade não foi. Então terminou que a vitória do Bolsonaro, mas podia ser a vitória de qualquer outro, foi uma derrota para o PT também. Então o PT vai se dedicar nos próximos anos a destruir, ou a tentar, né, pelo menos, destruir esses 3 pilares, né, que foram aí, pelo menos no campo da narrativa, como eu falei no início, né, que foram aí golpes muito grandes do PT. O primeiro deles é, como eu falei, a eleição do Bolsonaro, né? A eleição do Bolsonaro é a coisa mais fácil de vencer na forma da narrativa, porque basta dizer que o governo do Bolsonaro foi um desastre. E isso não é muito difícil de dizer, né? Na verdade, o Bolsonaro tem sido um desastre, porque não poderia ser diferente. É um candidato terrível. Não sei por que tanta gente endossou essa candidatura. Mas o PT não precisa fazer muita coisa, né? Aliás, vem fazendo, né? O PT vem sendo contra tudo, né? Seja bom, seja ruim, que venha do governo, né? Tem muita coisa boa que veio do governo também, não foi só coisa ruim, mas teve coisa boa também, tipo o PL do saneamento, né? E o PT foi contra tudo. Na verdade, o PT está nessa de quanto pior, melhor. Se o governo foi péssimo, que o povo sofra, para ele não importa, para ele é melhor, porque ele vai querer voltar de forma triunfal. Eu avisei, vocês não deveriam ter votado no Bolsonaro, votaram, agora voltam. Vejam aqui, estou aqui para salvar vocês, né? Então, esse é o ponto mais fácil dos 3 pilares, é a frente mais fácil de lutar, porque o Bolsonaro ele se marca sozinho, né? Ele faz as próprias metas dele, ele é a maior oposição ao próprio governo dele. Os outros 2 pontos são mais difíceis, mas o PT já vem. O PT é um partido de longo prazo, eles estão pensando no longo prazo, não no curto prazo. No ponto de vista da prisão do Lula, né, foi um golpe, né? Pô, o Lula foi preso por corrupção e lavagem de dinheiro, com provas, né, como a gente já viu, né, incansavelmente no noticiário, nos jornais, na internet, né, leituras. Mas eles estão incansavelmente dizendo que foi golpe, que não tem prova, né? Aquela história de uma mentira contada 1000 vezes é verdade, né? E continuam nessa, né? E vão continuar, eles não vão parar, eles ganham pelo cansaço. A despeito de todas as provas, né? Todos os juízes, de forma unânime, terem declarado a culpa do Lula, né? Mediante as provas apresentadas, não só no caso do Triplex, mas também já foi condenado no caso do sítio de Atibaia, e certamente será condenado em outros crimes também, porque as evidências existem, né? Mas, do ponto de vista da narrativa, que é o que importa, que eu falei no início do vídeo, o que importa é a narrativa, eles vão se arvorar no quê? Na questão da Vaza Jato. O que é a Vaza Jato? Foi aquelas conversas que foram obtidas, né, por hackers que invadiram o celular de Sérgio Moro e também de outros membros do judiciário e sabe lá mais de Deus quem, né? E vão tentar fazer isso o quê? Como uma prova de que todo esse processo, independente das evidências que se danem, né? Isso aí não importa para a narrativa, foi viciado. Que o Lula, na verdade, e eles vão fazer um salto, né? Não, que Lula é inocente, não tinha evidência nenhuma, só foi condenado para tirar ele da eleição. Na verdade, era um cara honesto que tentou ajudar os pobres e as elites não deixaram. Essa é a narrativa que vão fazer tentar colar, né? A gente sabe que as evidências existem. A gente também não a gente sabe que a Vaza Jato não é uma coisa inócua, né? Tinha ali elementos que precisam ser observados, que mostram uma proximidade entre o juiz Sérgio Moro e os procuradores, que não eram uma proximidade republicana,
que excedeu sim os limites, né, as linhas do campo, mas que não se compara, né, do ponto de vista ético, moral, aos desmandos, aos crimes, né, bilionários cometidos pelo Partido dos Trabalhadores. Não quero dizer com isso que esses enganos, esses erros, né, cometidos pela Lava Jato devam ser relevados. No entanto, é muito importante que as pessoas que são honestas intelectualmente não confundam isso com com inocência, com algum tipo de salvo-conduto do PT. Muito pelo contrário, as provas continuam do mesmo jeito. Não foi fabricada nenhuma prova. Tudo que foi mostrado pela Lava Jato é verdadeiro, certo? Então o PT realmente é culpado por tudo que ele fez. Para qualquer pessoa honesta intelectualmente que não seja cega, isso é óbvio, né? O PT foi capitão de um dos maiores sistemas de corrupção da história do Brasil, quiçá do mundo. E isso é verdade, né? Só que o PT vai querer se arvorar nisso para dizer que, na verdade, foi tudo um grande golpe contra o Lula para prender ele, né? Para tirar ele da eleição, e a gente sabe que não é nada disso. Mas essa é a estratégia. É importante a gente ter isso em mente. O PT vai se arvorar nisso como estratégia para dizer que o Lula foi preso sem provas, né? Como eles insistem em dizer, né? De maneira até bovina, né? E o terceiro ponto, que é o que eu queria chegar, né? Que o PT vai se arvorar, é a questão do impeachment da Dilma, né? Pô, como é que a Dilma foi empichada? Isso aí foi um golpe, na verdade, né? Isso aí não foi um processo democrático. Para a gente considerar isso aí uma alegação séria, a gente teria que ignorar toda a história do PT, né? Que pediu impeachment de todos os presidentes antes do PT, sem exceção, né? Desde do Collor, Sarney, Collor, FHC, acho que até o Itamar, se eu não me engano, também. Foram todos presidentes que tiveram pedidos de impeachment protocolados pelo PT, né? Aí quando chega o caso do PT, aí não, aí o pedido de impeachment é golpe, né? Então, ignorando toda essa história, o PT sabe que se ele endossar o pedido de impeachment do Bolsonaro, a narrativa, que é o que importa para o PT, vamos lembrar disso, né? De que a Dilma sofreu um golpe, perde força. Bom, se foi golpe contra a Dilma, então foi golpe também contra o Bolsonaro, poderiam pensar algumas pessoas. Então o PT vai ter muito cuidado com isso, né? O PT olha bastante para isso, na verdade, olha muito para isso, olha só para isso, né? Eles não vão embarcar nisso tão fácil. Se nas mesmas ocasiões, vamos supor que o PT nunca tivesse ganhado a eleição, nas mesmas ocasiões, mesmo sem evidências, ele seria a favor do impeachment. Mas, como tem todo esse background do impeachment da Dilma, eles vão oportunamente ser contra, devido à questão da narrativa. E por isso é muito difícil que o PT embarque nessa aventura do impeachment, né? Ele, se embarcar, vai ser por uma pressão popular muito grande e vai ser um dos últimos a embarcar. Já tem alguns partidos de direita, movimentos de direita, até o MBL já embarcou nisso muito mais fortemente, pedindo o impeachment do Bolsonaro devido aos crimes de responsabilidade já cometidos, né? A gente sabe que já foram vários crimes cometidos pelo Bolsonaro, desde afirmações absurdas como que houve fraude nas eleições, né? Até no momento não revelar qual que é o seu diagnóstico de Covid-19, né? Que até o momento não foi, né? Ele tem evitado mostrar, não sei porquê, né? Talvez tenha mentido para a nação, tem espalhado vírus por aí de forma irresponsável em aglomerações. Mas o PT não vai embarcar nessa em primeira viagem, pelo contrário, ele será um dos últimos e só vai fazer isso no momento que o impeachment já estiver consolidado no Congresso. Porque para o PT não interessa. Não interessa perder essa narrativa de que o impeachment da Dilma foi golpe, e aí ele perderia força, esse discurso, se houvesse também impeachment do Bolsonaro. O que é que isso diz no final das contas? Primeiro, que o PT não se importa em nada com o país, né? Nem com legalidade, nem com nada disso. Ele se importa com o estar no poder. Todos os seus movimentos eles são pautados por uma única bússola, por um único norte: estar no poder. Não se importam com o Brasil,
não se importa com o jurídico, com o fato de haver ou não crime de responsabilidade. Isso não está na agenda do PT. Eles se importam com apenas uma única coisa: voltar ao poder. Então, se você interpretar os movimentos do PT fora desse norte, você não vai entender. Você não vai entender, porque na verdade tudo que eles vão contar para vocês vai ser um posto de contradições, baseado na história do PT para quem conhece, né? Para quem não conhece pode até ser enganado, mas para quem conhece sabe que a única explicação para isso tudo é que o PT só está interessado no poder, né? Em voltar a ter gestão sobre a nossa política, sobre os nossos poderes. E aí a gente sabe o que aconteceu, né? Quando o PT foi detentor desses poderes, né? Na nossa república. Então, pode anotar, o PT não vai endossar o impeachment do Bolsonaro. Se endossar, vai ser de última hora, quando esse impeachment já não tiver mais escapatória. Infelizmente, nós temos esse tipo de oposição no Brasil, uma oposição oportunista, uma oposição que está importada apenas com si própria. Não acredite nessas pessoas. Está na hora da gente, se você for de esquerda, for de direita, está na hora da gente se desvencilhar desse tipo de gente, desse tipo de partido. Esse partido tem que ser enterrado. A gente tem que encontrar novas alternativas, tanto de esquerda como de direita, de pessoas que estão realmente importadas com o país e não com si próprios. O PT não é essa alternativa, o Bolsonaro não é essa alternativa. Pessoal, vamos acordar. O PT está com o Bolsonaro e o Bolsonaro está com o PT. Eles se querem no segundo turno de 2022. Não deixem isso acontecer. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.